Essa casa ela tem um conceito na parte de Lighting Design que busca a valorização da arquitetura. A arquitetura é assinada pela Mônica Frias, uma arquiteta muito querida, muito criativa, e a gente, quando percebeu que a casa se tratava de uma arquitetura mais contemporânea, com alguns elementos vazados, algumas coisas bem interessantes para a linha do aço cortem, da madeira, né? Principalmente a parte dos painéis, dos brises vazados, né, que tinha um grande potencial e originalmente não teria uma iluminação pensada ali, surgiu o interesse da gente valorizar os elementos da arquitetura, né, além, claro, de poder promover toda uma iluminação saudável, aconchegante, acolhedora, uma vez que a casa também tinha esse conceito em relação ao projeto de interiores, né, ambientes integrados, ambientes bastante confortáveis, uma vista muito bonita para todo o entorno, que tem muita vegetação, muita mata. Então o início foi isso, né? Como a gente vai ter uma valorização dessa arquitetura e ao mesmo tempo fazer com que esse ambiente se torne muito acolhedor, quase como uma casa de campo. Em relação à temperatura de cor que foi escolhida para o projeto, geralmente nos meus projetos eu gosto muito de trabalhar com um layer de iluminação difusa, né? Então a gente vem ali com os perfis, uma iluminação linear, um outro layer de iluminação pontual com uma luz mais focada, né, mais indireta, para valorização de elementos assim específicos, e um último layer que sempre tem a ver com a iluminação decorativa, né? Então às vezes pendentes, né, uma luminária de coluna e outros elementos assim. Eu gosto muito de trabalhar uma iluminação difusa ali por 3000 kelvins, mas trabalhar com uma iluminação pontual, que seria essa cena que eu considero hoje, essa parte que eu considero hoje como uma das principais, no 2700, né? E até, por exemplo, para áreas ali que tem nesse projeto área de dormitório, trabalhar com uma iluminação âmbar, né, de modo indireto, em cortineiros iluminados, às vezes alguns outros detalhes, para que a gente tenha até essa cena de um aconchego assim maior. Então conseguir promover também esse estímulo circadiano assim para o descanso, para um relaxamento. Esse projeto, como a gente desde o início, né, sabia que teria automação e teria esse controle da iluminação, a gente pensou no projeto luminotécnico também já se associando ali a cenas possíveis. Então, diferente de uma metodologia onde primeiro temos o projeto de iluminação e depois acaba vindo o projeto de automação muitas vezes, e aí a gente pensa em cenas possíveis, nesse caso a gente pensou em cenas que poderiam ser criadas desde o começo e como a gente poderia trazer soluções, fontes de luz ali interessantes que serviriam a essa cena, a essas cenas, e também se associassem, né, toda a proposta ali de uma funcionalidade, de ambientes aconchegantes e acolhedores. Então a gente, por exemplo, ali no hall de entrada, né, pensou que a cena Bem-vindo teria a iluminação da jabuticaba acesa, né, a cena de acesso aos quartos teria o corrimão iluminado, as cenas ali da parte do gourmet, a gente teria cenas voltadas só para luzes indiretas, então focando na iluminação das ilhas, dos nichos iluminados e alguns outros elementos assim, né? A gente, por exemplo, tem uma cristaleira iluminada que ficou lindíssimo, porque ela está iluminada com uma luz linear no plano vertical. Então a gente foi cuidando para que as cenas, né, junto com todo o restante da automação que teria na casa, né, elas pudessem assim, ser diferenciadas, né. Então a gente trazendo cenas ali que valorizassem tanto a parte da arquitetura, dos materiais, dos acabamentos, quanto se integrassem ali aos usos, né, e aos momentos que os clientes ali teriam na casa.